Saravá, meus irmãos, vamos retomar os nossos estudos sobre a Umbanda Crística e hoje vamos apresentar a aula 12, Umbanda, uma religião universal. Todo o conteúdo dos nossos vídeos são calcados nos ensinamentos da escola iniciática Umbanda Crística. É lugar comum encontrar vários textos que se referem à Umbanda, a confinante classificação de religião cultural. Sinto pelos que concordam, mas me debato fervorosamente a esta ideia. É certo que pertenço a uma nova geração de umbandistas. Não tenho raízes apontadamente africanas, nunca frequentei um terreiro de chão de barro e, desde que me lembro, sempre ouvi explicações, senão científicas, ao menos lógicas, para todo e qualquer fenômeno ocorrido dentro de uma sessão de Umbanda. Dentro da Irmandade Espiritual a que pertenço, temos pessoas de todas as classes, níveis culturais e correntes intelectuais. Médicos, jardineiros, professores, promotores de justiça, vendedores, engenheiros, donas de casa, diaristas, advogados, artistas, enfim. Uma gama bastante variável em termos de cultura e as origens mais diversas. Então, a conclusão me parece óbvia. A Umbanda não é uma religião cultural, porque não depende de uma determinada cultura apenas. Uma religião cultural é a religião que pertence especificamente a um grupo cultural, como podemos observar no brahmanismo ou judaísmo. A Umbanda não pode ser considerada uma religião deste gênero porque é universal. Eu explico. A Umbanda é uma religião essencial ao ser humano, enquanto consideramos a sua essência não apenas a sua porção corpórea, mas também a sua causa psíquica e espiritual. Seus fundamentos, encontrados similarmente em diversas religiões, cultos e correntes filosóficas através do tempo e do espaço humano, não pertencem à esquemática de um ciclo determinado da cultura humana, mas sim ao sistema do homem enquanto homem. Por isso, não pode ser limitada a uma cultura ou grupo social, mas sim encarada como um caminho da própria natureza do ser humano. A Umbanda, mesmo que hoje isto já se bastante óbvio, não pode ser considerada uma religião racial, porque não depende de qualquer raça. E seria um erro julgar apenas que fosse uma manifestação amálgama, um estágio posterior ao encontro dos cultos africanos com a doutrina espírita europeia, com influências sincréticas do cristianismo ou crenças indígenas nativas. Embora em sua forma atual, perceba-se que esta fusão de elementos culturais diferentes, alguns até antagônicos, conciliados em uma percepção global do sagrado, absolutamente não é esta sua condição final. Nem tampouco pode ser considerada uma religião de classes, porque, embora determinadas classes em determinados contextos possam formar suas religiões e as têm formado ao longo dos anos, a Umbanda não pertence a nenhuma classe ou casta, porque não depende delas para ser. A Umbanda é uma religião da espécie humana, tomada em sua totalidade, corpo, mente e espírito. Assim, mesmo formando-se e surgindo em uma determinada área racial e cultural, pertence à mais genérica parte do ser humano, o anseio do homem pelo sagrado. Porque a preocupação com o corpo, com a mente e a alma humana independe, inclusive, do tempo, quanto mais da cultura, espaço ou classe social. A Umbanda, aprendida através do contato com a espiritualidade superior, poderia surgir, se é que não o fez, em qualquer instante do tempo, não estando simplesmente determinada a condições históricas em que surgiu. Essas, talvez, apenas facilitaram e facilitam a sua atual percepção. Poderia ter surgido antes, como poderia ter surgido depois, aqui ou ali, em relação ao espaço geográfico. Por isso, as suas possibilidades não dependem das condições culturais, porque, pertencendo aos anseios inerentes ao homem enquanto o homem se torna, então, universal. Marcelo, médium umbandista do Centro Espírita de Umbanda, Xangô Caô do Oriente.